Bom dia a todos. Hoje, dia 25, temos o prazer aqui, destaca a professora Joana Dark, ela que é professora da Universidade Estadual de Goiás, possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Goiás, possui mestrado em Economia pela Universidade Católica de Brasília, tem doutorado em Economia pela Universidade de Brasília também, e pós-doutorado na UNB. Atualmente, professora titular da Universidade Estadual de Goiás, no RENAC, que é o Programa de Estrito Senso de Recursos Naturais do Cerrado, né? E também no Territórios e Expressões Culturais do Cerrado, TECER. Escreveu mais de 30 livros, né? Sua produção acadêmica é de 162 trabalhos publicados em periódicos, anais de congressos científicos, com os temas de valoração ambiental, água, meio ambiente, impacto industrial, agentes poluidores, custos ambientais, crescimento e desenvolvimento regional, né? Além de tudo, a professora Joana, além de ser professora, é considerada minha amiga e minha orientadora no mestrado que eu faço no Brasil. Sem demais delongas, hoje é um dia totalmente especial para mim, né? Porque eu tenho minha orientadora aqui como uma professora que vai palestrar para todos nós aqui, da Universidade Unida e do Instituto IEP. Passo a palavra diretamente para a professora Joana. Muito obrigado, professora. Nossa, eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada. Agora você me põe um peso desse logo no início, né? Porque complica. Mas estou muito feliz de estar aqui e vamos falar um pouquinho hoje de Brasil, vamos falar sobre unidades de conservação e valoração ao mesmo tempo. Nós vamos descobrir que uma coisa leva a outra. Então, começando, nós temos aqui as nossas motivações. Por que falar de unidades de conservação? Bom, nós temos um processo de extinção das espécies há mais de 600 milhões de anos. E nós tivemos 5 grandes episódios na extinção disso. Porém, essa recuperação a cada episódio era a cada 100 milhões de anos. Agora, nós temos uma atividade, muitas atividades humanas matando uma espécie por ano, extinguindo uma espécie por ano. Então, se a gente continuar dessa forma, o nosso futuro não vai ser muito promissor. Nós temos plantas tropicais aqui, 201 substâncias químicas puras que são utilizadas na medicina. A gente só usa 201. Mas no Brasil existe 60 mil espécies. Então, veja bem, se continuar dessa forma, nós vamos deixar, né, de usar algumas espécies e nós não vamos sequer conhecer essas espécies. Bom, falar de unidades de conservação, a gente tem que fazer uma retomada histórica bem pequenininha, porque não é o foco nosso falar dessas unidades. Não é o foco nosso falar da história, né? Então, tudo começa em 1934, quando nós temos um Código Florestal brasileiro que possibilitou essa entrada. Isso aqui ainda foi lá no governo Médici, que eles copiaram algumas coisas dos Estados Unidos para criar o que nós temos hoje como unidades de conservação. Então, a lei, ela foi adaptada para o Brasil, mas ela vem como uma cópia dos Estados Unidos. Em 37, né, em 1937, nós vamos ter a criação do primeiro parque, que é o Parque Nacional do Itatiaia, que vocês estão vendo as fotos. Depois, em 39, o Parque Nacional do Iguaçu, na Serra dos Órgãos, esse que está aqui à minha direita. E em 1940, nós vamos ter a Floresta Nacional de Araripe. A partir daí, foram se criando mais unidades de conservação. Como que é dividido isso no Brasil? Nós vamos dividir ela em 2 categorias. Uma de proteção integral. Quando eu falo de proteção integral, significa que ninguém deveria entrar ou participar da estrutura, a não ser para estudo, dessas unidades de conservação. Estão dentro
dessa unidade integral? A estação ecológica, as reservas biológicas, os parques nacionais, monumentos e o refúgio da vida silvestre. E nós vamos ter unidades de uso sustentável. Quem que entra para o uso sustentável? A área de proteção ambiental, que a gente chama de APA, a área de relevante de interesse ecológico, as florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna e a reserva de desenvolvimento e as RPPNs, que é do patrimônio natural. Nós vamos comentar brevemente sobre cada uma delas para a gente poder entender a extensão do problema que temos no Brasil. Então, para a reserva biológica, que a gente chama de REBIO, o objetivo é a preservação integral de quem está ali, dos seres vivos, né? Ela é uma unidade, assim como a estação ecológica, é muito restrita a seres humanos. Geralmente são os que cuidam, os gestores e, eventualmente, os pesquisadores. Mas para entrar, é preciso de autorização prévia, precisa de ter passado por um comitê de ética. Ela é bem restritiva. Aqui no Cerrado, que é onde eu atuo, né, que eu estudo, nós temos duas. Uma em Contagem, no Distrito Federal, e outra na Serra Vermelha. Aqui. Então, aqui nós temos essa de Sobradinho e essa da Serra Vermelha, no Piauí. A estação ecológica, ela pode ser terrestre ou pode ser marinha. Aqui, ela também é instituída pelo poder público, ela também pode ser usada para as pesquisas científicas. Até em abril de 2021, nós tínhamos 91 estações ecológicas no país inteiro. No Cerrado, nós vamos ter no Distrito Federal a de Águas Emendadas e a no Mato Grosso, a do Ique Jurema e a estação ecológica de Serra das Araras e a ecológica de Taimã. Essas são as que nós temos no Cerrado. Então, aqui está de Águas Emendadas e essa aqui é do Mato Grosso, da Serra das Araras. Essa Serra das Araras, eu entrei, né, como pesquisadora, mas é um lugar maravilhoso, muito lindo. Tem um espaço que é só de araras, aquelas araras azul, arara vermelha, onde elas reproduzem. Vocês que estão iniciando, né, nessa vida de pesquisa, têm o direito de entrar, desde que bem intencionada, cuidar. Nós vamos ter o refúgio da vida silvestre, que tem por objetivo a proteção ambiental e natural e garantir as condições de existência ou reprodução das espécies. Aqui, como nos monumentos naturais, ele pode ser constituído por áreas particulares. Quando acontecer isso, ela vai ter que ser desapropriada e os órgãos públicos devem pagar por isso. Aqui já começa o nosso pequeno problema, que é o pagar por essas áreas. Nós temos no país inteiro 32 refúgios. Nós temos aqui na Bahia, né, e no Tocantins, em Palmas. Também restrito. Nós vamos ter monumentos nacionais. O monumento natural, ele é alguma beleza de extrema raridade. Então, para ser instituído, nós vamos ter que fazer um pedido pelos órgãos públicos, fazer a desapropriação, se essa for uma área particular, e aí sim instituído. No estado de Goiás, apesar de termos belezas maravilhosas, eu estou no estado de Goiás nesse instante, nós não temos nenhum, porque as pessoas não se preocupam em preservar aquilo que se acha muito bonito. E nós temos essas belezas, mas no entanto nós temos pouco, nós só temos 41 monumentos no país todo. No próximo, aqui as de uso sustentáveis, né? O que é de uso sustentável? É uma reserva aonde as pessoas podem entrar, usar. Ele não pode depredar, mas ele pode usar os seus frutos, os peixes, ele pode cuidar. Aqui nós vamos ter um outro tipo de problema, porque muitas vezes
nós não temos a extensão do que a reserva tem. Nós não sabemos a quantidade de peixe, a quantidade de crustáceo. E como que a gente vai chamar isso de uso sustentável se a gente não conhece a totalidade? Então, vamos apresentar e depois a gente fala desses grandes problemas. A primeira delas é a área de proteção ambiental, que a gente chama de APA. Então, era uma área natural extensa, destinada a proteção e conservação da fauna e da flora. As pessoas podem visitar, elas podem trabalhar, ter, então, várias atividades ali dentro, de uso próprio e uso da comunidade de forma geral. Porém, essa ocupação humana, ela deveria ser melhor regulamentada e melhor cuidada. Nós temos registrado 375 APAs, sendo 37 federais, 200 estaduais e 138 municipais. Então, a partir daqui, os municípios, eles têm esse direito, né, de instituir áreas de proteção. Nós temos aqui várias perto da cidade de Anápolis, onde eu estou, de Pirinópolis, nós temos várias. E que, quando o gestor é muito cuidadoso, porque são a pessoa que instituiu a APA, ela fica ali para gerir. Ela pode ser vendida, mas quando ela é vendida, a pessoa que compra já sabe que ela é uma área de proteção e precisa, né, e deve ser cuidada para a preservação do ambiente. Então, aqui eu estou mostrando a APA dos Pirineus, do Encantado, e a APA do Araguaia. A dos Pirineus em Pirinópolis, a do Araguaia no Araguaia, né? Então, aqui nós temos áreas de preservação, aonde as pessoas visitam, elas fazem turismo, elas entram e deveriam, né, ser melhor cuidadas. Depois nós temos áreas de relevante interesse ecológico. Ela é uma área de pequena extensão, então agora ela é menor, ela é protegida por causa das características singulares que ela tem e ela abriga animais raros. Para que eu tenha uma área dessa, a primeira coisa é a regularização e o plano de manejo, que é obrigatório. Mas nem tudo que é obrigatório na lei é o que acontece. Nós temos 35 áreas em todo o Brasil de interesse ecológico. Essas áreas, nós vamos ter aqui separado para vocês a Serra do Cipó, que é uma área de interesse pela beleza que a gente está vendo aqui, pelo tipo de planta e de animais raros que lá existem. Depois nós temos uma coisa que chama-se florestas nacionais. A gente chama de FLONA. Aqui, ela tem uma cobertura florestal de espécies nativas com proteção especial do Estado. O seu objetivo é o uso múltiplo sustentável. Então, agora, nós temos uma floresta que nós vamos fazer pesquisas científicas e nós vamos ainda explorar. Então, a gente pode buscar as sementes para fazer biojoias, existem áreas também particulares incluídas nesses limites, que devem ser desapropriadas, mas nem sempre isso está acontecendo. E nós temos 104 florestas protegidas no país. Vamos lá. Essa aqui é a Flona de Brasília, que vocês podem fazer turismo, caminhar, tomar cuidado, né? Tem trilhas ali dentro, tem lugares de banho. Essa que eu conheço, mas existem outras. Depois nós vamos ter o que a gente chama de reservas extrativistas. Aqui, a ideia é o uso sustentável da população que ali existe. Então, nós temos os quilombolas, nós temos os índios, que eles já moram, eles estão ali. É uma proteção que o Estado vai dar para essa unidade de conservação, para que não exista invasão, existe uma agricultura de subsistência e criação de pequenos animais, de pequenos portes, e tudo é muito bem regulamentado.
A visitação pública é permitido e, segundo o plano de manejo existente, é o tipo de uso que pode ser feito nessas reservas extrativistas. Nós temos 90 delas em todo o nosso país, todo o nosso território. Aqui eu mostro o Recanto das Araras, né, em Terra Ronca, que é um lugar de cavernas, para quem gosta, para ser visitado. É muito bonito. O problema é que as pessoas que visitam as cavernas, elas sempre acham que podem levar um pedacinho de uma estalagmite, uma estalactite. Ela não vê que foram milhões de anos para se formar. Ele pega aquele pedacinho, leva para casa, mostra para todo mundo, depois ele fica jogado num canto, e dali, passado alguns anos, para que eu estou guardando esse pedaço? Eu vou jogar fora. Então, o patrimônio, ele é depredado pela ação do homem por interesse particular. Ele não vê que, principalmente o que acontece, não só em Terra Ronca, mas em outras cavernas, que aquilo que está se fazendo é depredar alguma coisa que passaram milhões de anos para serem feitos, né? E que outras pessoas poderiam estar vendo, porém, que ao ver não está sendo cuidado. Nós vamos ter outro tipo de unidade, que são as reservas de fauna. Aqui é uma área natural, com populações de animais e espécies nativas, terrestres ou aquáticas, e que ele ainda recebe aves migratórias, animais que migram para a multiplicação. E aqui nós vamos ter estudos técnicos, científicos, para ver como se pode fazer esse aproveitamento econômico. Ele tem um manejo sustentável de recursos. Eu estou fazendo um retorno de um som aqui. Nós não temos isso no país, né? Por incrível que pareça, a gente não protege a fauna. Quando houver esses limites, deve ser que quando eu tenho uma reserva de fauna, não basta só a unidade. O limite ao redor dessa unidade, ele também tem que ser desapropriado. Porque eu não tenho um lugar para falar assim, olha, aqui não pode, bichinho, você não pode sair fora, não pode comer ali, que você vai ficar doente, ave, eu não posso permitir que você voe fora desse espaço. Então, no Brasil nós não temos, mas existem isso, nos Estados Unidos, por exemplo, existe. Depois eu vou ter as reservas de desenvolvimento sustentável. Aqui é uma área natural que abrigam populações tradicionais que vivem da exploração. Nós temos 36 dessas reservas no país e que é usado, né, pela população ribeirinha, pela população indígena e pelos quilombolas. Aqui nós vamos ter as veredas do Acari de Minas Gerais. Essas veredas, ela também faz a proteção das águas, né? Dizem não, já é comprovado, que é onde existem os buritis, existem as veredas, não falta água. Só que existem regiões que as pessoas arrancam o buriti porque querem plantar lá na fazenda deles. Aí tira esse buriti daqui, leva para lá, chega lá, ele morre. Porque ele precisa de uma condição especial que as pessoas não entendem, né? Que não são bem assim. E as reservas particulares do patrimônio natural são as minhas queridinhas. Por que elas são as minhas queridinhas? Porque ela é uma unidade de conservação e ela é administrada por pessoas que cuidam da natureza. Então, a reserva particular, a pessoa quer ter uma reserva. Ela já é consciente de que ela precisa preservar. Então, com certeza, elas serão protegidas. E ela não é administrada pelo poder público. Então, quando a pessoa institui, ela vai ter muito mais ônus do que lucro. Muito mais. Porque a partir do momento que ela cria uma RPPN, ela vai cuidar daquilo como sua casa. Então, quando a gente cuida da própria casa, o que deveria ser feito em todas elas, mas quando é pela pessoa particular, ela não vai deixar
depredar. E ela pode usar a reserva particular dela para fazer turismo ecológico, para visitações para a área científica. Ela pode ter uma área separada para promover lanches, piqueniques, tudo para que ela pode ter lugares onde as pessoas podem dormir. Então, nós vamos ter agora, ultimamente, nós temos 640 unidades dessas categorias e a cada ano que passa, as pessoas vão se conscientizando e pedindo, né, licença para isso. Essa que eu estou mostrando é o Santuário Vaga-Fogo, em Pirenópolis. É um lugar lindíssimo, vocês podem tomar banho, fazer arvorismo, tem tirolesa, existe um lanche, né, que eles chamam de brunch, que as pessoas utilizam e ela é uma unidade que eles deixam fazer o estudo, né? Eu já fiz 2 trabalhos bem interessantes aqui dentro. Eles abrem os livros, mostram como eles estão trabalhando, qual é o lucro que tem. É tudo muito bem cuidado. É um lugar que eu indico. Para quem está no Brasil, que vem fora do Brasil também, que venha visitar. Agora, contextualizando de forma geral, nós vamos ter unidades de conservação federal, que é esse verde que eu estou indicando. Nós temos 47% das unidades do país são federais, 39% na mão das estaduais e somente 14% das municipais. Os municípios ainda acham que preservar, ele vai perder um pedaço do município que poderia estar dando outro tipo de lucro. É uma visão ainda muito estreita, porque hoje em dia as pessoas procuram mais espaços, porque como dentro dos centros urbanos elas estão mais encaixotadas, né, nos seus redutos, nos prédios, nos condomínios, quando ela tem uma necessidade de expandir o horizonte, elas vão para as unidades de conservação. Então, seria interessante que os municípios se curvassem a isso e se preocupassem mais, porque ele está mais próximo. Na unidade de federação, não é que eles sejam próximos, mas nós vamos ter as gerências dessas unidades pelo Ministério do Meio Ambiente, pelos outros órgãos, pelo IBAMA, que muitas vezes não está muito próximo àquilo. Como o país ele é muito extenso, nós vamos ter muitas dificuldades para cuidar de todo esse patrimônio. Então, aqui para Goiás, né, nós vamos ver todos esses pontinhos aqui, seja verde, vermelho, roxo, são unidades de conservação. Então, nós temos muitos em Goiás. Porém, a parte estadual são esses quadradinhos verdes, né? Os vermelhos de uso, esse aqui é integral, os verdes, os vermelhos de uso sustentável. Então, você vai ver que nós temos bastante. E aí, a municipal são essas azuisinhas. Goiás está criando uma nova tendência de conservação, isso é muito importante, porque o Cerrado ele é o berço das águas para todo o nosso país, e se a gente não cuidar disso, com certeza nós vamos ficar sem água, e que é um grande problema para a sobrevivência humana. Sem contar que nós temos agora, né, os eventos climáticos cada dia mais intensos, e isso está provocando uma mudança, tanto na área nas unidades de preservação, como na parte em que moramos, na zona urbana. Qual é a extensão do conhecimento baseado nas existências científicas sobre essas unidades de conservação? Qual é a qualidade da informação utilizada para embasar os processos de criação? São 2 perguntas que nunca calam, porque a gente pensa assim, nós temos tantas unidades, estamos cuidando? Elas não têm problema? Tudo que está no papel, que foi programado, está sendo executado? Como que estão sendo a qualidade do gestor dessas unidades? Eles estão próximos? Então, a gente tem, assim, algumas ideias que foi a base do nosso estudo.
nós vamos pegar ali no Amazonas. Nós temos 237 mil hectares que foram destruídos nos últimos 3 anos. 136 milhões de árvores foram cortadas. 4,2 milhões de aves estão desaparecidas. E 137 mil macacos não têm onde ficar. Gente, isso aqui é só dentro de unidade de conservação. Eu não estou falando da floresta amazônica inteira. Eu só estou falando de uma parte da floresta amazônica. Nós vamos ter no Pará 2,5 mil hectares que foram, 2,5 mil caminhões de árvores retiradas do Pará para venda dessa madeira dentro de unidades de conservação. Então, quando a gente começa a ver que aquilo que foi criado para proteção está sendo destruído, o que nós vamos fazer? Agora, quem que estuda unidades de conservação aqui dentro, só do estado de Goiás, para vocês terem ideias? Nós vamos ter a Universidade Federal de Goiás, nós vamos ter a Universidade de São Paulo, que são alunos goianos que vão para lá, a Universidade de Brasília, inclusive, né, eu que fui para lá, a Federal de São Carlos, a Universidade Estadual de Goiás, a Estadual Paulista, a Unicamp, a Federal de Uberlândia e algumas unidades, fundações que estudam isso. O que é feito desse estudo? Nós fazemos os artigos, publicamos em revistas quais A1, A2, que poucas pessoas estudam, que leem. Esse estudo, ele não é divulgado na televisão, no rádio. Ele mas é pouco divulgado, né? Então, qual é a ideia? Que nós pegássemos esses estudos, que são chamados científicos, que é para uma elite brasileira, que isso fosse mais divulgado nos meios de comunicação. Exatamente como nós estamos fazendo agora. Porque se eu não divulgo, como que as pessoas vão se conscientizar? Se não existe um estudo nas escolas do que está acontecendo com o meio ambiente, como que essas crianças que estão crescendo irão cuidar? Se eu não conheço, eu não cuido. Simples assim. Essas unidades de conservação, elas, deixa eu ver aqui, que são de proteção, nós vamos ter uma área na zona rural, que ela é protegida pelo CAR, então foi feito um levantamento, né, 25,6% dessa área é nas fazendas, 10,4% de todo o território é unidade de conservação integral. Pensa o tamanho do nosso país, só 10,4% é de conservação integral, 13,8% de terras indígenas, 16,5% são terras devolutas, que não foram cadastradas em nenhuma área. Nós vamos ter 1,2% de florestas plantadas, 7,8% de lavouras, 13,2% são pastagens e 8% são nativos. Isso aqui nós estamos olhando o Brasil como um todo, como que está sendo trabalhado. Então, veja bem, a área destinada à vegetação e proteção, nós temos 74,3%. E da uso de pecuária, os 22,2%, né, da agropecuária. Então, a gente vê assim, nós temos uma extensão muito grande de terra na lei, mas o que efetivamente acontece ali dentro? Essa aqui é uma síntese das unidades de conservação do Brasil. Olha o tamanho do Brasil. As de conservação por bioma, então nós vamos ter aqui, ó, essas vermelhas, mas ainda, graças a Deus, aqui na parte da floresta amazônica, olha, Goiás é bem pouco, São Paulo alguma coisa no litoral, Nordeste quase nada, Rio Grande do Sul quase nada. Então, o cuidado ainda é pouco, a conscientização é pouca. Aqui nós temos
o mapa de áreas prioritárias de conservação e as novas unidades que foram criadas, né? Então, aqui nós vamos ter áreas prioritárias, as amarelas, Mata Atlântica, as alaranjadinhas. Aqui ficou bem pequeno para mim, mas nós vamos ter aqui Caatinga, né? A parte de Cerrado, a parte de Mata Atlântica, os Pampas. São áreas que deveriam ter mais unidades. E essa aqui em azul é a área marítima nossa, que tem algumas unidades de conservação. Mas que elas têm tanto ou mais problemas do que tem terra. Porque, veja bem, para que eu possa cuidar dessa área alagada, né, que são os mares, partes de rios, eu preciso de barco, eu preciso de combustível, eu preciso de mão de obra, e que não tem. Às vezes eu tenho barco, mas eu não tenho combustível. Outra hora eu tenho combustível, mas o barco está com um carburador que não está limpo, então ele não sai para navegar. Outras horas eu não tenho nem barco, nem pessoas que queiram fazer. Então, realmente, cuidar das águas está sendo muito difícil para o Brasil, porque nós não temos investimentos públicos de interesse para essas áreas. Mas se eu não cuido das águas, como que eu vou sobreviver? Outra hora nós não temos, fala assim, ela é de uso sustentável, né? Essa parte de águas. Mas eu não tenho sequer uma pesquisa para dizer quantos peixes eu tenho. Se eu não tenho, como que ele é sustentável? Eu retiro quanto? Hoje, várias áreas de uso sustentável marítima não tem mais o peixe, que foi o motivador da criação da área. Porque foram tirando, porque sustentável a gente está sustentando, né? Está sendo bem cuidado. Não, não está. Elas estão mais depredadas do que algumas áreas isoladas no Brasil. Quais são os maiores problemas que eu tenho dentro dessas unidades? Turma, eu não estou falando de áreas ao lado, eu estou falando dentro da área. Poluição dos rios ajusantes. Então, nós temos uma área, ela foi desapropriada, agora ela é cuidada pelo Estado. Ótimo. Pelo poder público, vamos colocar assim. Só que acima eu tenho uma usina de açúcar e álcool que está jogando monstro nas águas, que descem para dentro da unidade de conservação, que matam os peixes e as aves e os animais que ali fazem uso. Outra hora, nesses rios, eu tenho as mineradoras irregulares que estão jogando mercúrio e matando tudo ali para baixo, inclusive as pessoas. Outra atividade que nós temos são as queimadas, porque é mais fácil limpar um pasto, mas não é o correto. Coloca fogo, o fogo não é controlado, né? Não é uma queimada controlada, ela entra dentro da unidade de conservação, mata as plantas, mata os animais e danifica o solo. Nós vamos ter a poluição por agrotóxicos, que mas a maioria das vezes, aqui nós vamos ter o Parque das Emas como um exemplo clássico, onde em volta do parque existem lavouras, essas lavouras foram liberados vários tipos de agrotóxicos que já não são mais livres em outros países, é jogado por aviões. Então, quando eu jogo isso como avião, não tem como eu controlar essa corrente de ar. Isso vai para o ninho dos pássaros, lá no parque, já foi detectado isso. E os ovos que deveriam estar, né, preservando a espécie, eles são vazios por dentro. Assim como existem pessoas que nascem sem o coração, elas nascem sem o rim, sem o pulmão, sem o cérebro, elas nascem, elas não sobrevivem, né? Nós humanos. Está acontecendo a mesma coisa com aves e com animais terrestres. Porque ao lado da unidade de conservação deveria ter os corredores ecológicos. Então, não basta criar um espaço.
Esse espaço tem que ser gerido. Ao lado desse espaço, deveriam ser proibidas certas atividades, e que não são. Outra parte são a caça predatória. Então, nós vamos ter aqui as pessoas que entram na unidade de conservação, que deveria ser protegida, para caçar animais para venda ou para comer, né? Por diversão. Vai lá, mata um tatu. O que é matar um tatu? O que é matar uma anta, né? Tem tantas por aí, eu posso tirar. Então, faz uso daquilo que é para todos para uso particular. Nós vamos ter o problema de invasão territorial. Aqui, nós vamos ter dois problemas, que são os problemas fundiários. O poder público institui o espaço. Quando ele institui o espaço, ele desapropria. Quando ele desapropria, ele deveria pagar, só que ele não paga. Ele só desapropria e não repassa o dinheiro para a pessoa e deixa a pessoa lá. E ela vai ficando, vai ficando. Com ela vem os filhos, vem outras famílias e começa uma invasão dentro da unidade. Quer dizer, a unidade, ela existe no papel, mas de fato aquilo está sendo transgredido por culpa do próprio poder público, que não fez o repasse. Isso acontece em muitas unidades e no Brasil inteiro. E essas invasões de território, a pessoa acaba criando famílias ali dentro. E depois como é que você tira? Como é que você desapropria? Né? Porque, na verdade, no início era dela. Foi desapropriado no papel, mas não foi pago. Então a pessoa se sente dona, ele não recebeu por aquilo, e ela continua fazendo toda uma atividade predatória ali dentro. Depois nós vamos ter invasões de sementes e de animais que não pertencem ao bioma. Esse é um grande problema nas unidades. Porque a gente fala assim, mas por que não cuida? Gente, como é que você vai cuidar de 4,2 milhões de hectares com 5 ou 6 pessoas para cuidar disso? Muitas vezes a gente não consegue cuidar da nossa própria casa, que é um espaço aí de 150 metros, 70 metros quadrados, né? E a gente não cuida direito. Agora, pensa cuidar, que é a nossa maior unidade, que é lá no Grão-Pará. 4,2 milhões de hectares. E aí você coloca 5 pessoas. Esse espaço, ele não tem muro em volta. Não tem como ter. Porque os animais, eles precisam daqui para lá. Mas também não tem os corredores ecológicos. E quando as pessoas vão plantando ao lado, elas estão usando sementes transgênicas. Um capim que não era nativo. E isso vai para dentro da unidade. Quem cuida deveria estar arrancando essas plantas predatórias, deveriam estar colocando muitas vezes são vacas, né? Outras vezes outros tipos de animal que as pessoas levam, carneiros, animais domésticos, galinhas, deveria estar colocando para fora e cuidando, mas não tem como, a extensão é muito grande. E aí vem o problema que existem gestores e gestores de unidades de conservação. Por que alguns gestores conseguem, mantêm aquilo ativo e outros não? Porque esses gestores geralmente são funcionários públicos. E como funcionários públicos, eles têm certa estabilidade. Ele trabalhando intensivamente para cuidar, ou passando o dia inteiro dormindo na rede, ele vai receber o salário do mesmo jeito. Então, se ele não trabalha por produtividade, se ele não está preocupado com aquilo, ele está só preocupado com o dinheiro dele, ele não vai cuidar dessas unidades. Então, não existe uma gerência em cima daqueles que deveriam estar gerindo essas unidades. Existem também o roubo de plantas. Assim como existe a caça predatória, nós vamos ter o roubo. Aqui o mais comum, né, no Cerrado, é roubar orquídea. Ah, mas tem tanta orquídea, eu estou passando aqui, vou arrancar uma. E eu pego aquela orquídea que é nativa, levo para minha casa, coloco lá, daí 2, 3, 5 meses eu esqueço daquilo e ela morre. Eu tirei ela de um lugar que estaria fazendo toda uma ação, né? Porque as coisas não acontecem por acaso.
Tudo tem um motivo de estar naquele bioma, porém as pessoas acham que poderiam tirar. Aqui em Pirenópolis, onde nós temos a APA dos Pirineus, é um dos maiores problemas. Lá quase já não tem mais orquídeas, e tinham incríveis. Nós vamos ter um problema seríssimo agora, que são os animais polinizadores, que eles estão naquele espaço, eles saem e vão fazer o trabalho minucioso de abelhas, e besouros e marimbondos, que vão. Eu não sei por que aconteceu isso, mas espero que vocês estejam ouvindo. Esses animais estariam ajudando o ser humano a ter o seu alimento. No entanto, essas abelhas estão morrendo. Então, mais de 50% das abelhas e besouros que estariam fazendo esse tipo de trabalho, hoje não estão fazendo mais. O que os fazendeiros estão fazendo agora? Alugando, pagando por caixas de abelha para colocar nas suas plantações para que aumente a produtividade, quando na realidade bastava cuidar, né? Sei que vocês estão cansados, estou quase acabando. E o que a valoração tem a ver com isso? Bom, para começar, a valoração econômica ambiental, ela é uma técnica para se descobrir qual é o valor real da unidade de conservação e o quanto a gente está perdendo. Quando eu sei o valor de uma atividade, de uma espécie, de um carro, eu vou olhar com os olhos diferentes para aquilo. Então, eu tenho uma coisa que é chamada valor de mercado, que cada bem tem, que depende do que gastou para construir aquele bem. E o preço médio que é vendido esse produto no mercado. Então, aí eu já coloco lucro e assim por diante. A valoração ambiental, ela busca um valor a preço de mercado para um bem ou serviço do meio ambiente. Porque a abelha, ela deveria ter um preço. Que ela vai ali fazer o serviço dela de polinização, mas a gente não sabe o preço dela. Então, eu dou uma chinelada nela, eu jogo agrotóxico, eu mato essa abelha, porque eu não sei. Então, se houvesse uma forma, e existe, que é a valoração econômica ambiental, não é perfeita, mas ela existe, para cuidar desse patrimônio. Quando eu sei quanto ele custa, eu posso cobrar do setor público quanto ele deveria estar investindo para o cuidado daquela forma. Eu tenho a classificação dos métodos, várias. Eu escolhi uma, que é a que eu mais uso, que é a que é dividida em duas partes. A valoração pela função demanda e a valoração pela função oferta. A função demanda, ela é baseada em pesquisa de mercado com pessoas, com quem está utilizando o serviço. E a de função oferta é mais ligado à indústria, às empresas, mas que também eu posso usar esse valor de mercado para valorar uma atividade. Então, na função demanda, nós temos a valoração contingente, que ela é mais utilizada no mundo todo, inclusive no Brasil. Não é a mais fácil e não é a mais barata, mas é que as pessoas acharam que é fácil de utilizar, porque não sabe, utiliza de qualquer jeito, acaba achando um preço indevido. Nós vamos ter a custo de viagem, que é quando as pessoas estão a passeio, a turismo, eu vou falar de cada uma separadamente, e vão dando a sua opinião e os seus gastos. E a dos preços hedônicos, que são as pessoas que moram perto de parques, perto de praças, e que vão utilizando, porque praças também são unidades de conservação. Vão usando os benefícios mais do que outros que moram longe. Dose e resposta, custo-reposição, custo evitado e custo de oportunidades, elas são mais utilizadas
pelas empresas, mas que é direcionado à unidade de conservação. Então, na valoração contingente, ela recupera informações de preferência e vontade que as pessoas teriam de pagar ou de receber o pagamento a partir de um questionário com dados hipotéticos, né? Então, eu quero preservar. Quanto que você pagaria para manter o parque, uma praça, qualquer parque Ipiranga, a praça fulano de tal na frente da sua casa? Então, as pessoas vão emitindo, faz um preço pela vontade dessas pessoas, e aí, com esse valor em mãos, você pode cobrar do órgão público que cuide e preserve a praça, porque a população deseja. Porque o dinheiro público tem que ser usado em favor do público, e não em favor de particulares. No custo de viagem, também é um questionário utilizado quando as pessoas vão às unidades de conservação. E quanto que ela gastou para sair da casa dela até chegar lá, quanto que ela gastou com alimentação, combustível, com benefícios. E esse valor ele é utilizado para a gente estimar quanto que aquele espaço valeria caso precisasse de cuidados. A dos preços hedônicos, né, ele é ligado ao mercado imobiliário. Então, quem deve pagar mais por estar perto de uma praça? Quem tem a 200 metros, a 500 metros, a 1.000 metros, quem deveria? Quem é mais beneficiado? Quem está mais perto das unidades de conservação, né? Praças, parques e assim por diante, eles são mais beneficiados do que quem está longe. Então, quanto cada um pagaria por estar usando aquele benefício? E é claro que nesse questionário, ele é usado, o que tem em volta desse espaço de conservação? Tem escolas, tem outras praças, tem mercados, tem vias públicas asfaltadas, é arborizado. O que esse espaço oferece? Tem água. Tudo é valorado, tudo é contabilizado para se achar um valor de um bem ambiental. Depois nós vamos ter as de função oferta. Então, o custo evitado. Vai se fazer um trabalho. Quanto que, se eu preservar isso agora, qual é o prejuízo que eu evito para mim no futuro? Se eu vou fazer um buraco para extração de minerais, se eu uso um certo tipo de máquina, eu evito um problema no futuro. Então, como eu evito, qual é o valor que eu evito no dano ambiental? No custo reposição, o dano já ocorreu. Eu quero cuidar daquele espaço. Então, quanto que eu vou gastar para reconstituir aquilo? É claro que a gente precisa contar com a natureza. Então, quando eu falo de custo-reposição, eu arrumo uma erosão, por exemplo, uma dolina, um espaço. Eu também tenho que esperar que a natureza faça o seu trabalho, mas eu tenho que ajudar naquilo. Então, é o custo-reposição. Depois eu tenho dose-resposta. Dose-resposta é muito usado na área da saúde. Se eu aumento a poluição, qual é a resposta que eu vou ter na saúde humana, qual a resposta que eu vou ter no gasto público com a saúde humana. Então, para cada dose de alguma coisa, qual é a resposta que eu tenho? Para cada dose de fertilizante, quanto que aquilo vai me trazer de benefício? Então, para cada dose, eu tenho uma resposta. E o custo de oportunidade, ele é bem interessante, ele é muito utilizado nas RPPN, nas APAs. Por quê? A pessoa ela vai fazer um trabalho e descobrir o que eu vou fazer com o meu ambiente. Eu vou preservar ou eu vou utilizar para plantar cana, por exemplo. Eu tenho um exemplo bem feito no Distrito Federal, que uma empresa que tinha um espaço grande, eles estavam na dúvida se ia fazer turismo ecológico, isso fugiu agora. Foi um trabalho recente que nós fizemos.
me fugiu o nome do lugar, do espaço. Mas que ou ele ia fazer isso, ou ele ia fazer plantar cana. Então, quando se fez esse método custo de oportunidade, a cana imediatamente daria mais lucro. Mas que se ele tivesse como manter o espaço ao longo de 10 anos, ele teria mais lucro se ele fosse feito para o turismo ecológico. E a pessoa optou por esperar esse espaço de tempo. E hoje ele ganha no espaço que ele destinou muito mais do que se ele estivesse plantando cana, porque aí ele teria que ir reformulando o canavial, ele teria todo aquele processo de plantação, e ainda tem as intempéries, né, que podem danificar a plantação. Colocou-se numa balança, e na balança o turismo, para ele, que não queria uma ação imediata, ele esperou os 10 anos e hoje ele ganha muito mais. Então, o custo de oportunidade vai depender muito da quantidade de dinheiro que você tem e o uso que você vai fazer disso. Aqui eu trouxe alguns livros, alguns dados aonde vocês poderiam pesquisar. É claro, né? Eu coloquei esses 2 primeiros, são livros escritos durante o meu doutorado, quer dizer, esse aqui já no pós-doutorado, que fala sobre isso. Esses são livros de alguns colegas meus, e esses outros são livros porque a valoração ela é muito mais desenvolvida fora do Brasil do que dentro, né? Os livros brasileiros foi baseado em dados estrangeiros e estamos adaptando para o nosso país. A valoração era uma coisa muito recente, ela tem o quê? 50 anos? O mundo tem quantos milhões de anos, né? Então, nesses 50 anos, nós temos progredido muito, mas ainda temos muita deficiência. Cada um desses métodos tem vantagens e tem desvantagens. Essas desvantagens precisam ser acertadas no momento da escolha de eu tenho um ativo ambiental, qual é o melhor método, como que eu vou trabalhar melhor isso, como que eu vou mudar essa ação, essa deficiência do método que foi aplicado na Índia, na China, nos Estados Unidos, como que eu vou fazer isso no Brasil para que o valor que eu descobri não seja tão defasado, né? Não seja um valor tão pequeno. A valoração ela é muito utilizada também com o Ministério Público, porque quando você emite uma multa, você não vai emitir uma multa só porque você tirou 135 milhões de árvores, né? Que isso é feito, esse tipo de multa é feita pelo pessoal que estudam as florestas, os engenheiros florestais, mede o diâmetro da árvore, fala, ela viveu tanto, então essa árvore vale tanto. Mas e o valor de existência? E o valor de conservação? Nada disso é medido. É medido um valor muito irrisório, uma multa muito irrisória, que com o tempo as pessoas recorrem e essa multa nem é cobrada. Então, hoje em dia, o Ministério Público ele está mais preocupado na hora de se multar, principalmente porque nós temos muitas empresas estrangeiras e eles não têm o cuidado, nós já não conhecemos, e eles já não têm o cuidado, não estão preocupados em cuidar do meio ambiente, porque o ambiente não é deles, e as nossas multas estão ficando muito defasadas, as punições elas estão ficando muito leves, e isso está piorando a nossa casa, está piorando o bem-estar do brasileiro. Mas isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Por isso que a valoração ela ajuda um pouco mais essas ações públicas. Muito obrigado. E agora eu estou aberto às perguntas, aquilo que quiserem saber e que eu souber responder, é claro. Muito obrigada, professora Joana, pela sua participação. O professor Ronaldo ele teve uma queda de luz lá onde ele estava e não vai conseguir retornar. A gente recebeu aqui uma pergunta dos nossos alunos que diz assim:
O Cerrado é um dos maiores polos de produção de carne e soja do mundo. Como está esse equilíbrio entre o agronegócio e o meio ambiente? Bom, não temos esse equilíbrio, né? Nos últimos anos, a gente tem observado, principalmente nos últimos 5 anos, 4, 5 anos, que existe um desleixo para com o Cerrado. O Cerrado, nós temos terras improdutivas no Cerrado que poderiam ser ajustadas para o uso do agronegócio. Só que as pessoas acham melhor expandir, né? Acaba chegando bem no limite da unidade de conservação, e isso está atrapalhando, sem contar alguns espaços que eles invadem e plantam. Né? Nós temos casos de invasão em vários parques federais, onde eles invadem para plantação, eles cortam as cercas e colocam o gado ali dentro. Então, existe uma coisa no agronegócio que eu acho que é danoso, né? Eu acredito, como economista, que é danoso. Você produz com um espaço nosso, com a nossa água, mas esses valores não são agregados na venda dessa commodity no mercado. Então, essa água que foi utilizada para a produção, tanto da carne quanto das plantas, ela não é repassada, porque nós temos uma coisa que é chamada preço de mercado, que eu não posso também colocar a carne ou a commodity, de forma geral, num preço muito alto, porque senão eu não vou conseguir esse mercado estrangeiro. Enquanto isso, a gente continua perdendo espaço e perdendo o cerrado. Eu mostrei no início que nós temos a quantidade de 60 mil espécies que ninguém conhece, que poderiam estar sendo produzidos alimentos, remédios para a população mundial, e não está sendo porque nós não temos a pesquisa. E quando a gente tem um pouquinho de recursos para a pesquisa, a planta já foi extinta, porque o agronegócio tomou espaço daquilo que seria. Eu não sou contra o agronegócio, eu acho que tudo tem o seu espaço, mas um não pode invadir o espaço do outro, e a gente deveria estar entrando num equilíbrio, e não existe esse equilíbrio, por enquanto. Entendi, professora. É uma pergunta agora minha, né? Eu que sou formada em turismo, eu sou turismóloga, então eu queria perguntar desse equilíbrio justamente do turismo e dessa preservação ambiental, né? Foi mencionado o turismo ecológico, existe também esse equilíbrio ou gera algum prejuízo? Bom, o turismo, de forma geral, ele gera prejuízo. Você já deve ter estudado isso, né? Ele gera esse prejuízo porque ele gera esse prejuízo, porém, o prejuízo é menor. Então, eu estou tendo um retorno muito doido aqui dentro. Tem alguém que eu peço que o pessoal mantenha o microfone desligado. Se for fazer alguma pergunta, pode levantar a mão que a gente abre espaço. Mas mantenha desligado, por favor. Pode continuar, professora. Ele, quando bem orientado, ele não vai gerar tanto prejuízo, porque numa unidade de conservação, é o Roberto que quer falar, quando ele é bem orientado, ele não gera. Ele vai gerar porque ele vai estar entrando dentro da unidade, ele vai pisar ali dentro, né? Ele vai ter as suas ações. Mas já ficou provado que o turismo bem feito, ele gera lucro, e esse lucro pode ser gerado para auxiliar a atividade de preservação. Então, nós temos aí um impasse. Está em equilíbrio? Não, ainda não. Porque nós não temos, junto com o turismo, uma coisa que chama-se educação ambiental. As pessoas acham que pode entrar e fazer o que quiser, e não é bem assim. Então, é uma faca de dois gumes, né? Ele gera para o meio ambiente menos problemas do que o agronegócio. Porém, o agronegócio vai gerar mais divisas para que a gente tenha um crescimento econômico. Mas um crescimento econômico não significa um desenvolvimento econômico. Então, eu cresço, mas eu não estou desenvolvendo. E o turismo, ele auxilia no desenvolvimento, porque gera empregos e vai gerar toda uma cadeia de trabalhos que, com certeza, se a gente tivesse isso em mente, muitos lugares ficariam destinados à conservação e
deveria ter um equilíbrio maior. Roberto? Sim. O Roberto queria falar? Pode falar. Vocês me ouvem aí? Agora sim. Agora não. Primeiramente, porque eu estou no veículo, eu estava em casa, mas eu tinha um compromisso e só consegui saber da palestra em cima da hora. Eu estou muito feliz, queria parabenizar inicialmente a professora pela excelência da palestra que foi ministrada. Nós que estudamos um pouco da economia ambiental neoclássica, né? Eu fiz o mestrado na UNB, lá com o Jorge Madeira Nogueira, né? Mas uma questão, professora, que eu gostaria de perguntar é como é que está a evolução hoje em termos da captura, da disposição a pagar, né? E principalmente da disposição a ser, que as pessoas têm, né? Muito maior a DAC do que a DAP, né? Então as pessoas têm uma disposição muito maior a ser compensado do que a disposição a pagar. Como é que os métodos evoluíram nesse sentido? Porque eu já tenho um tempo que eu defendi a minha dissertação de mestrado, e assim, parabéns à professora pela facilidade, né, de colocar essas questões que são extremamente complexas. Né? Então, era isso que eu gostaria de ouvir. Como é que está essa questão da DAP e da DAC? Bom, Roberto, nós temos alguns problemas aqui no Brasil que eu acho que são problemas graves. Primeiro, pela disposição a pagar, as pessoas sempre pedem muito, mesmo assim, além do valor venal, né? E é normal. Porém, elas pedem, mas acabam não recebendo. E a disposição, a DAP, nós temos a DAP e a DAC. Bom, vamos explicar isso para quem não está entendendo o que a gente está falando. Primeiro, eu pergunto para a pessoa quanto ela está disposta a pagar para preservar. Aí, nesse momento, como ela vai tirar o dinheiro do bolso dela, ela paga pouco, bem pouco. Primeiro, por alguns motivos. O questionário está mal feito. O outro, ela não conhece aquilo que ela vai pagar. O outro, ela não se interessa. Existe um sistema de cobrança de impostos muito alto no país e que esse imposto não é revertido como deveria. Existe o problema que ela não sabe para onde que esse dinheiro vai, então ela acha que ela está pagando, mas pelo processo de corrupção que nós temos, esse dinheiro não vai ser utilizado para o bem do meio ambiente, então ela paga pouco. Agora, quando ela vai receber, ela sempre quer receber mais do que, porque a pessoa quer ter lucro. Tudo vai depender de como que é gerado esse questionário. Porque as pessoas acham que é só gerar um questionário e lá perguntar que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Existem várias interferências na hora desse questionário mal elaborado ser aplicado. Então, nós vamos ter valores errados. Ainda no Brasil, nós temos muita deficiência. Um caso assim simples. Eles foram fazer a valoração do rio Amazonas. Pensa, do rio Amazonas. Pegaram um pedacinho de 100 quilômetros do rio no Pará. Pará? Acho que foi no Pará mesmo. Perguntaram para as pessoas que estavam, não os ribeirinhos, mas quem estava passeando. Estrangeiro passeando, gente que estava lá só observando, que parou naquele momento, responderam o questionário. Então, a qualidade do respondente também não estava adequada, porque quem usa é que deve saber o quanto aquilo vale. Então, existe um descuidado na aplicação da técnica. O descuidado, muitas vezes, é que ele pega e fala, vou aplicar. Dá uma lida e fala, já sei. E acha que a técnica está muito fácil. A mesma coisa acontece quando eu vou fazer a aplicação da técnica a receber. Porque na hora, por exemplo, você está conversando com a pessoa que vai receber o benefício, você sabe que o valor da terra é de tanto, mas para você, quanto você gostaria de receber? Quer dizer, a pessoa já vai ter uma ideia de quanto que vale o hectare. Vamos supor que vale 50. E se ela falar 100, ela já tem a consciência que ela está pedindo mais do que o dobro.
Mas isso não existe, esse cuidado na hora de buscar tanto a DAP quanto a DAC. Eu acho que o problema está um pouco no pesquisador, um problema na técnica, porque eu sou filha, né, do Jorge Madeira, sou formada na UNB, mas eu concordo que a valoração ecológica tem que andar também junto com a valoração econômica. As duas são importantes. Eu acho que se a gente unisse as duas técnicas na hora da aplicação, a gente teria um ganho muito maior. Eu não sei se eu respondi o que você queria. Claro que sim, professor. Foi super interessante e com excelência. Obrigada. Professora, tem uma pergunta aqui que veio do nosso professor Emiliano, direto do Paraguai. Ele pergunta sobre a COP27. O Cerrado tem papel central na manutenção do equilíbrio global. Quais os desafios para 2023? Nossa, muitos. Bom, a gente nós já estamos atrasados, né? Para preservação do Cerrado, uma vez que mais de 60% dele já foi destruído. Mas o pouco que nós temos, a gente deveria estar muito preocupado, principalmente na parte das águas. Porque se nós somos o berço e a gente começa a desmatar e tirar o pouco que tem, nós temos dificuldades, por exemplo, que algumas plantas do cerrado, se eu replantar, se eu for reproduzir, eu não consigo. Então, aquela planta, ela está perdida. É um problema. O segundo, nós já comentamos aqui, que é esse avanço, que agora está indo para o Matopiba, né? Então, o cerrado não é só o cerrado goiano, ele está subindo. E eles vão desmatando cada vez mais, em vez de já usar as terras improdutivas. Então, eu acho que o grande desafio seria uma conscientização, que é uma coisa muito difícil. E isso tem que começar lá na primeira fase e ser muito falado pela mídia. Tem que se falar muito, explicar para as pessoas. Acho que esse é o grande desafio. Usar a mídia em favor do cerrado. O bioma cerrado, ele sequer foi instituído como bioma. Então, por que não discutir isso na esfera política? Cadê as pessoas exigindo dos políticos que agora vão formar o nosso Senado, vão formar a Câmara de Vereadores, estão formando as prefeituras, em todas as esferas, né? Não? Esferas estaduais também. Por que não cobrar deles, começando a reconhecer o Cerrado como um bioma? Depois, o que já tem preservado, por que não investir naquilo que já está separado comunidade, em vez de largar? Porque nós vamos ter muitas unidades de conservação que elas estão largadas. Elas existem no papel, mas não existem de fato. Não tem o gestor ali dentro da unidade cuidando. Não é cobrado desse gestor atitudes. Não retira um gestor que não faz nada e coloca um mais dinâmico. Existe uma pesquisa que foi feita por um aluno meu aqui no RENAC, que ele avalia a atitude do gestor. Então, nós estamos vendo uma inoperância na gestão das unidades. Por que não retomar a partir desse estudo e começar a cobrar através de uma atitude prática? Ser mais prático, mais efetivos sobre isso. Então, os desafios são muito grandes. Tem vezes que eu estudo que eu falo, não, isso não vai, a gente não vai conseguir. Mas se todo mundo parar e falar que não vai conseguir, não consegue. Mas se a gente começar a divulgar, a mostrar, tem que mostrar. Por exemplo, como que a gente não tem uma beleza cênica no Cerrado? Não existe beleza? Claro que existe, mas cadê a população de forma geral? Cadê os cursos de graduação envolvidos em preservar? Cadê os cursos de pós-graduação fazendo extensão? A gente vê que a pós-graduação ela quase não faz extensão. E ela trabalha, nós temos, só aqui dentro de Anápolis, nós temos 2 cursos. Todos os 2 trabalham Cerrado. Qual é o trabalho efetivo? Né? Agora nós estamos pensando
mas isso não saiu do papel, de lá replantar alguma coisa dentro de unidades de conservação. Qual é a divulgação que nós estamos fazendo junto ao ensino médio de um trabalho efetivo de cuidado do meio ambiente? Nada disso é feito. Qual é a cobrança que é feita? Porque existem no papel que as escolas de primeira fase e segunda fase tenham dentro do ensino das ciências um período de 8 horas semanais de aulas sobre isso, meio ambiente. Só que, efetivamente, num estudo recente, descobriu-se que está sendo feito menos de 1 hora, que o professor deixa de dar aula de ciências para se preocupar com português e matemática. Ótimo, ele fala bem e ele faz boas contas, mas ele não sabe que ele precisa respirar, precisa viver? Então, são cobranças que precisam ser efetivamente feitas com urgência. Dentro das escolas, eu acredito muito na divulgação da escola, na mídia de forma geral, porque se eu não vejo, eu não conheço, nós temos ótimos programas, mas que hora que é passado esse programa? 6 horas da manhã? Meia-noite, 1 hora? Por que isso não está sendo passado na hora do almoço? Na hora que a pessoa senta para almoçar, não começa a passar bons programas de meio ambiente. Por que as universidades que têm a parte de televisiva, de comunicação, não está efetivamente fazendo programas que mostram o que tem na localidade? Isso não é mostrado em jornais locais. Não é porque a rede de televisão que eles vivem pedindo. Tem um programa, me mostra isso. Mas na correria do nosso trabalho dito intelectual, eu mesmo estou aqui fazendo meia culpa. Falo, gente, não tenho tempo. Se o Ronaldo não tivesse me pressionado, eu não estaria aqui. Eu estaria sentada escrevendo um artigo, porque eu preciso produzir uma Qualis, porque a CAPES quer que eu tenha uma produção X, senão eu estou fora. Enquanto que explicar, ir nos locais, ensinar é muito mais importante. Então, eu acho que falta boa vontade, falta querer, falta proatividade em favor do Cerrado, em favor do meio ambiente. Sim, professora. Teve um comentário aqui na nossa transmissão do Sandro Márcio Pessutti, ele está parabenizando a professora. Parabéns, professora, pela defesa das ideias. Muito bem explorado o assunto. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, algum comentário? Se quiserem mandar no chat ou abrir o microfone para falar, podem ficar à vontade. Caso não, eu vou agradecer. Gostaria de falar mais aí, porque é o seguinte. Pode falar. Eu não estou ouvindo. Ainda, né? Estou me aposentando agora, comecei o meu processo de aposentadoria. E fico extremamente feliz de que nós tenhamos mais uma inteligência, né? Com essa facilidade de colocar as coisas, né? Para que todos entendam, né? Aí dentro da UEG ainda, para continuar conversando com as pessoas e levando esse conhecimento da economia ambiental neoclássica, da economia da biodiversidade, porque nós precisamos fazer isso urgentemente, né? As pessoas acusam os economistas ambientais neoclássicos, né? Ou a economia ambiental neoclássica, que é daquela mania de botar preço em tudo, mas eles não têm um método melhor, não têm uma forma melhor ainda, pelo menos não vem expor para nós tudo isso. Então, parabéns, professora. E eu fico feliz que eu estou me aposentando aí. Dia 7 será o último dia, assim, que eu imagino, de aula que eu vou estar ministrando aí na UEG, e, evidentemente, com uma prova para o aluno, eles estão a calcular a DAP deles, né? Eles têm um ataque lá, que é tirar o 10. E, então, parabéns, professor. É isso que eu tinha que dizer, e eu fico muito feliz que na UEG tem uma doutora com pós-doutorado nessa área, para que esse assunto continue sendo discutido, que a gente possa evoluir muito com esses aspectos que são extremamente importantes. Professor, na verdade, agora que o senhor está aposentando, está na hora do senhor começar a trabalhar, porque até agora o senhor trabalhou para receber os seus proventos. Agora está na hora de trabalhar para a gente reconstruir aquilo que foi destruído. Eu também estou em processo de aposentadoria, mas eu estou tão feliz, não pela aposentadoria, porque agora eu vou começar a trabalhar.
agora eu vou divulgar, eu vou fazer coisas que eu posso fazer por vontade própria, e não porque eu sou obrigada a fazer para cumprir um programa que foi estabelecido para que eu cumprisse. Eu acho que a nossa terceira idade, né? Estou entrando na terceira idade, está no momento de efetivamente começar o trabalho agora. Eu acho que todos nós temos muito a contribuir com esse planeta e é uma obrigação nossa levar isso às outras pessoas. Eu acho que o processo de aposentadoria é a melhor coisa que acontece, porque a gente vai começar o trabalho agora. Agora eu vou escrever mais e vou trabalhar mais efetivamente na base. Professora Joana, muito obrigada pela sua participação aqui. Agradeço também em nome do professor Ronaldo Carvalho, que infelizmente teve a conexão interrompida, não pôde voltar aqui. Tá? Passo agora a palavra para a senhora estar fazendo as considerações finais. Bom, eu quero agradecer muito a oportunidade. Vou largar de ser covarde e vou falar mais. Eu quero atuar mais. Estou à disposição do órgão de vocês, né, do trabalho de vocês, de divulgar. Sempre que precisar, se precisar até de fazer curso de valoração, estou à disposição. Eu não estou interessada mais no dinheiro. Esse não é mais o meu problema, né? Quando a gente entra em processo de aposentadoria, você não está preocupado mais com dinheiro. Então, estou à disposição de vocês. Estou muito feliz, né, de ter participado desse momento incrível, incrível para mim. E assim que precisar, é só me chamar.